Olá, sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo aqui uma nova série. Essa nova série ela é direcionada para professores de yoga. Sim, agora o Respira e Realiza vai ser focado em professores de yoga. Eu sou a Patrícia Zillig e eu tô aqui para falar um pouco mais sobre como um profissional de yoga, independente da linha, pode ganhar mais de R$ 5.000 por mês, em 30 dias, com aulas personalizadas. E o episódio de hoje é: você acredita que você trabalha demais e você não ganha o suficiente? Então, se isso é para você uma realidade, então essa live é para você. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar o que é não ganhar o suficiente. Então, isso varia de pessoa a pessoa. Para mim, pode ser que seja 2.000, para outra pessoa pode ser que seja 10.000, para outra pode ser que seja 5. Enfim, a questão de qual que é o valor é muito subjetivo, né? Então você pode sim pensar aí nos temas, nos seus temas pessoais, no que faz sentido para você, nos quais são os seus gastos, qual é o seu estilo de vida. E aí você vai falar o quanto é o suficiente para você, né? Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu prefiro muito mais, eu tenho uma opção de ser minimalista em algumas coisas para investir em outras. Então eu vou falar um exemplo aqui. Eu gosto muito mais, por exemplo, de morar num lugar que tenha fácil acesso para metrô e que seja perto de um parque, como acontece hoje, e que tenha assim uma vista bonita, que dê ânimo, né, que tenha varanda. Tem algumas coisas assim que faz todo sentido pra mim. E que tenha uma região gostosa que eu possa caminhar a pé e fazer tudo a pé, principalmente lugares pra comer, enfim, que eu sou super comilona, adoro comer. Então isso pra mim faz sentido. Então, eu coloco foco em realmente, né, morar num lugar que seja assim. Mas eu não sou a pessoa mais consumista, então eu não sou a pessoa que consome 1.000 sapatos e roupas, enfim. E aí você pode até reparar, sempre tudo de preto, branco, enfim, tem um certo padrão ali de consumo. E eu prefiro também usar isso para comer bem e para estudos e para me qualificar constantemente. Então você tem que avaliar quais são os seus consumos, quanto para você é necessário para você manter o estilo de vida que você tem atualmente, né? Então, essa é uma coisa para você pensar sobre a questão de você não ganhar o suficiente. E o que é trabalhar demais? Para cada pessoa vai ser um ponto, tá? Não existe certo e errado. Tem gente que trabalhando 8 horas por dia, que é o padrão, né, geralmente. Ok, tem pessoas que podem e gostam de trabalhar 12 horas por dia. Tem pessoas que gostam de trabalhar 6 horas por dia. E tem até alguns livros que falam sobre trabalhar 4 horas por dia e você viver bem aí a vida inteira. Então vai variar, então, essa questão de trabalhar demais. Mas o que eu tenho, isso então é muito relativo. Então a questão não é você trabalhar muito em quantidade, em horas, mas sim o quanto está valendo o seu trabalho. Então o quanto que você está dedicando ali do seu tempo e aquilo está te dando um retorno. Retorno financeiro, logicamente, porque a gente também tem que ser remunerado por isso, porque é um fator. Lembra da pirâmide de Maslow, né? Então temos a pirâmide de Maslow. Na base dela, tem algumas necessidades que você tem que cumprir antes, senão você não consegue chegar ali no ponto máximo de autorrealização, principalmente se você é profissional da área de yoga ou qualquer linha. Você provavelmente entrou nessa área, assim como eu, para que você pudesse ajudar outras pessoas, para que você pudesse se ajudar. Então, buscou ali uma autorrealização, buscou ali um autoconhecimento. E isso é o topo da pirâmide, tá? Mas eu sou um profissional dessa área e eu não ganho bem, ou eu não tenho tempo livre para fazer nada, ou eu tô morando num lugar onde eu não me sinto seguro, ou eu tenho que sair muito cedo e às vezes eu não me sinto seguro mesmo, porque pode até ter acontecido de você ter sido assaltado porque sai muito cedo para ministrar uma aula de manhã, assim, de manhã, e você mora muito longe dos lugares, enfim. Tudo isso que é segurança, alimentação, moradia, saúde, essas necessidades básicas em geral, elas ficam na base da pirâmide.
Se você não suprir essas necessidades, você não vai chegar no patamar de autorrealização. Ah, mas tem aqueles sadhus na Índia que ficam lá, não tem nada disso e chegam ao samadhi, a hiperconsciência. Enfim, tem. Você pode fazer isso? Pode, então. Mas você vive numa caverna hoje? Não. Você vive em um lugar isolado? Você consegue... o seu nível de evolução já chegou ao ponto de você fazer um pranayama, um respiratório, e você aquecer seu corpo por dentro? Então pode ser que sim, mas pode ser que não. Então vamos trabalhar a nossa realidade hoje. Se essa base da coluna, se isso não tiver suprido, a sua evolução como profissional e a sua evolução como praticante, como yogi, vai ser prejudicada. Por quê? A base não está sendo feita. E isso, muitas vezes, deixamos de lado, viu? Então, não dormir muito, não ganhar bem, não se alimentar direito, seja pela correria do dia a dia, seja porque realmente não consegue investir numa comida de qualidade, porque venhamos e convenhamos, está cada vez mais caro você comer bem, né, se alimentar bem. Não precisa você ser a pessoa que come fora todos os dias, só você ir na feira, né? Antigamente você fazia feira com R$30 e fazia festa, hoje não, né? Hoje você sai de lá com R$100 e às vezes volta com poucas sacolas na mão. Isso acontece com o mercado, acontece com tudo. Então, muitas vezes, se você não se alimenta direito, não dorme bem, tem uma série de fatores que acontecem, a sua base da pirâmide de Maslow ali não está suprida. Se não está suprida, como é que você vai chegar no topo de autorrealização? Como é que você vai chegar no topo de autoconhecimento? Então, tem uma série de fatores que influenciam, tá? E isso é importante falar. É necessário, sim, você ganhar bem, pois se você não ganhar bem, você vai ter um impacto na sua aula, em como você entrega o seu trabalho, e você vai ter um impacto em você, no seu próprio desenvolvimento dentro da filosofia que você escolheu para viver, dentro da filosofia que você escolheu para ensinar, que é uma missão de vida. E isso é muito importante. Então, a questão de você trabalhar demais influencia nisso. Se você trabalha muito, mas você tem uma rentabilidade interessante, essa renda volta para você, você consegue investir mais em você. Você consegue dar mais atenção para os alunos. Você consegue investir mais em ler um livro para você aperfeiçoar suas aulas. Ou em fazer um curso que seja interessante, que você queira, para colocar elementos desse curso na sua prática, na sua aula também, na aula para os seus alunos. Então, olha como você ganhar bem é importante. E outra, você merece ganhar bem. Quando você não se valoriza, os outros também não vão te valorizar. Então, olha só que louco, né? Se você não se valoriza, o outro também não vai te valorizar. Se você não está bem com você, e você fala assim, mas eu forneço qualidade de vida, eu forneço bem-estar, eu vou lá, ministro aula pra pessoa, a pessoa fica bem. Tá, mas ela percebe, tá? O aluno percebe que você está desgastado, tá? Por mais que você fale que não. Por que eu sei disso? Porque eu já fui essa pessoa. Porque eu, sim, já trabalhei muito e não tinha tempo livre pra mim. A questão não era nem que eu não ganhava bem, mas a questão é que eu trabalhava insanamente alguns períodos e eu tive que rever algumas coisas que eu fazia, né? Então, em alguns momentos em que eu passava do limite do meu corpo, os alunos percebiam, sim. Às vezes eles não falam, alguns falam. E aí você vai fazer a diferença, você vai perceber o que você está ensinando. Você está ensinando uma coisa e praticando outra. Quando você ensina uma coisa e pratica outra, vivencia outra, a mensagem fica torta, né? Então, imagina o seguinte, por que um médico... pensa aí nos médicos que você conhece e quais são aqueles médicos mais fodões, aqueles que você fala, putz, eu quero ter grana pra pagar pra passar com esse cara, ou com essa médica, essa doutora. A grande maioria deles não atende plano de saúde, ou se atende por reembolso, mas atende uma boa quantidade por particular, né? E cobram um valor, às vezes 600, 800, 1.000, 1.600, tem consulta custando até R$2.000 aí. Pra você conseguir, tem alguns que não tem nem agenda, tem agenda daqui a 6 meses. Tem um caso de um médico que é um nutrólogo que eu passo nele há muitos anos e a agenda dele é para 6 meses, né? E não é barato. Enfim.
E aí, só que eu quero passar com ele, porque o cara é bom. Mas por que o cara é bom? Porque ele conseguiu se especializar. E por que ele conseguiu se especializar? Porque ele tinha grana pra investir nele. Ele tinha grana pra se especializar. E como ele conseguiu fazer isso? Atendendo plano de saúde? Pode ser que no começo ele tenha atendido, mas agora não faz mais sentido. Ele só atende particular e a agenda dele é daqui a 6 meses. Então, dessa mesma maneira que esse médico não tem agenda, eu quero que você também não tenha agenda, mas não tenha agenda porque realmente você atende pessoas com foco em dar o seu melhor para aquelas pessoas. Como é que você dá o seu melhor? Investindo em você, cuidando de você. Não adianta você acordar naquela loucura, já atrasado ou atrasada, nem tomar café, bebe um copo de água, às vezes toma um banho, às vezes não, pega o seu EVA nas costas e vai ministrar a aula. Sendo que você nem praticou. Aí o que acontece? Você fez na correria, chega lá, você já chega naquela sensação tipo, putz, dormi pouco tal, e vai ministrar a aula. Não vai sair tão boa quanto se você estivesse descansado. E os alunos percebem. Agora, se você acorda, pratica, já se inspira, já cuidou de você logo de cara, a sua aula é outra. A sua vivência é outra. E o que você vai transmitir para as pessoas é outra coisa. Então, isso é importante. Se você não cuidar de você, quando você for transmitir algum conhecimento na sua aula, isso vai ser perceptível, tá? Então tá, mas quais são os benefícios, então, de você ganhar bem? Os benefícios de você ganhar bem é você poder investir em cursos para você se aprimorar, você ter tempo para você praticar, não só yoga, tá? Não precisa só praticar a sua linha de yoga, você pode muito bem ter tempo livre para você fazer outras coisas, porque yoga é uma filosofia, ele traz vários benefícios para você, mas você pode também fazer outras coisas, como fazer natação, caminhar no parque, correr. Então, fazer alguma outra atividade, isso é importante para você. Ou simplesmente assistir Netflix, que pode ser que você queira. Ou até você poder fazer algum curso que você queria muito fazer. Seja presencial, seja online, enfim. E esse curso vai trazer elementos para você, para te ajudar. Ou você lê um livro, né? Quantos livros interessantes tem aí que você pode ler? E tem elementos que vão fazer você ter uma outra visão. E essa visão pode sim ser colocada nas suas aulas. Né? Então, você vai se tornar um profissional melhor, você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Porque você vai ter mais base, você vai ter tempo para estudar e você vai ter mais tempo para descansar e para viver. Então, esses são os principais benefícios, tá? Que você pode e deve começar a pensar nessa questão. E como é que aconteceu isso comigo? Eu trabalhava em empresa. As pessoas já sabem, né, que durante muitos anos vou começar a revelar a minha idade, mas há mais de 15 anos eu atuo com recursos humanos. Eu ainda tenho algumas coisas que eu faço, né, não é meu foco principal, mas eu faço também dentro da minha consultoria. E quando eu estava trabalhando em empresas ainda, comecei a perceber que eu estava com um nível de estresse muito alto. Eu sentia muitas dores nas costas, eu tinha uma série de coisas, de nível de estresse, apesar de não sair gritando com todo mundo, mas eu tinha um nível de estresse alto. Trabalhava viajando, enfim. E aí uma pessoa falou, faça yoga, comecei a procurar, e aí eu entrei numa escola, comecei a praticar, gostei tanto, fui fazer formação e foi evoluindo, né? Até que eu pedi demissão de empresa, né? Eu já contei essa história aqui, mas a questão é que tá tudo certo para que eu pudesse sair de uma empresa que eu tinha um cargo de coordenação. Eu falei com o meu diretor e era possível que eu saísse durante a reestruturação da empresa, só que eles saíram com ele antes. Aí eu tive que pedir demissão, mesmo assim pedi demissão. Mas foi legal logo no começo, porque eu avisei antes, né, com antecedência, que eu sou meio caxias com essas coisas. E aí eu avisei antes, e uns 6 meses antes, ele virou pra mim e falou assim, o que eu posso fazer pra te ajudar? Eu falei, olha, eu posso começar a trabalhar home office alguns dias. E aí nessa de trabalhar home office, o que aconteceu? Eu já tinha me formado, né? Eu me formei como instrutora, apesar de já ter dado aulas antes disso, como estágio, 1 ano antes, em 2012, né?
formalmente. Mas em 2011, no final de 2010, eu já ministrava algumas aulas como estágio, enfim, né? Então eu já tinha pegado algumas turmas aí. E aí, em 2012 eu me formei, num ano, virou ano novo e tal, e aí resolvi falar com o meu diretor no começo do ano, de 2013. E eu falei, olha, eu preciso muito de tempo para ministrar aulas, eu gostaria muito de pegar alguns personagens que apareceram, para que eu pudesse, né, já começar a entender como é que funciona melhor essa questão de ser professora de yoga e poder me remunerar com isso. E aí ele achou super legal, super me incentivou. E aí comecei, e eu peguei logo de cara um casal para que eu começasse a ministrar aula de yoga. Eu peguei um casal e depois eu peguei também uma outra pessoa que é lutador de jiu, é dona de uma marca bem famosa aí de roupas fitness, esportivas. Se eu falar o nome, com certeza vocês vão saber. E aí foram esses 3 primeiros personagens, e aí logo de cara que comecei a fazer, comecei a trabalhar home office. Então, como a empresa que eu trabalhava era muito longe, tinha que pegar fretado, eu fiz essa opção e eu comecei a trabalhar lá. Eu ia pra escola logo cedo, não, eu ia pra casa dos personagens, ministrava aula pra eles, ia pra escola, trabalhava lá da escola, nos projetos da empresa, dava intervalo, à tarde eu pegava esse outro personal logo em seguida aí, e aí comecei a vida de personal. Eu já tinha umas turmas de aula em grupo, mas também comecei com personal. E aí já começou logo de cara, eu já comecei a profissão já ministrando aula personal, né, que foi bem interessante. E eu comecei a gostar desse negócio, como eu pensei, bom, o que eu preciso fazer? Eu nunca aceitei, sinceramente, ganhar pouco. Aí aquilo que eu falei agora, né, ganhar pouco é muito relativo, porque é pouco para um, pouco para outro, mas enfim, eu tinha que manter o meu patamar de ganhos. E por que eu tinha que manter esse patamar? Porque se eu não mantivesse, eu não conseguiria pagar algumas coisas minhas. Porque não tinha ninguém que me bancasse, né? Então eu tinha que continuar pagando, porque eu saindo de uma grande empresa, eu teria que bancar meu próprio plano de saúde, locomoção, previdência privada se eu quisesse, e várias outras coisas que eu tinha assumido, por exemplo, alguns custos médicos, despesas que eu tive com a minha mãe, e que eu sempre custeei várias coisas. E aí eu falei, bom, eu não vou poder ganhar pouco, né? Não dá para tirar 2.000 por mês, então eu sempre quis um patamar maior. E eu consegui logo de cara, quando eu saí de empresa, consegui me remunerar com a mesma coisa que eu ganhava com uma empresa grande, num cargo de liderança, num cargo de coordenação. Eu ganhava a mesma coisa. Consegui logo de cara, porque era um objetivo para mim. Era importante que eu fosse bem remunerada naquele momento, porque era o início da profissão. Então, eu consegui fazer essa mudança. Tá. Aí eu tô lá, consegui fazer essa mudança e consegui bancar várias coisas. E foi muito louco que eu sempre banquei várias coisas minhas e várias coisas da minha mãe, sempre com dinheiro como autônoma, né? E aí eu fui crescendo, abri minha empresa e as coisas foram evoluindo, né? E aí eu fui também me especializando em marketing digital, em mídias sociais, para que eu pudesse vender mais as minhas aulas, e isso eu fiquei tão boa nisso que comecei a oferecer esse tipo de... As pessoas começaram a me procurar por esse tipo de serviço também, então dei um braço da minha empresa que é de mídias sociais e marketing digital. Muitas pessoas me pedem também muitas coisas de RH, também tem um braço de RH. Então tem várias coisas que eu tenho dentro da empresa, mas tudo isso veio porque eu consegui ali ter um ganho suficiente com essas aulas personalizadas. Então isso foi muito legal. E aí e qual que é o erro, né? Essas aulas personalizadas me permitiram sim ganhar bem, me permitiram sim me especializar, e eu vou te falar que eu, ao mesmo tempo em que eu ganhava bem, eu também gastava bem naquela época, porque eu ajudava muita gente e porque eu investi muito em cursos, eu investi muito em especialização. Em todos os meus anos estudando, eu sempre fiz algo, assim, não teve um ano da minha vida, né, desde que eu me formei, que eu não fiz nenhum curso. Todos os anos eu estudava alguma coisa, eu estava fazendo algum curso, eu estou fazendo curso agora também, enfim, eu sempre me especializei. Então, eu investi muito dinheiro em curso,
para que isso pudesse me fazer uma pessoa melhor, uma professora melhor, pudesse ensinar melhor e pudesse vivenciar melhor a filosofia para passar para outras pessoas. Então isso foi bem interessante. Tá. E aí, o que não é você ganhar bem com a profissão, né? Tem uma... Eu escutei muito de colegas sobre, eu preciso ganhar bem, então vamos lá. Eu vou acordar muito cedo, eu vou dormir pouco, eu já fiz isso durante um tempo, tá? Eu já dormi pouco e ministrava trocentas aulas. Não me orgulho disso, de ter estressado o meu corpo no nível tão grande, mas o que acontecia muito nessa época, tanto comigo quanto com outras pessoas, era falar que, putz, eu não tenho tempo pra nada, e aí sair ministrando muitas aulas. Só que uma coisa eu sempre pensei, otimizar meu tempo. Eu sempre pegava assim, tem um personal... Já aconteceu isso, tá? Eu chegava, deixava minhas coisas na escola, porque eu carregava a mochila com notebook e tal. Aí fazia isso, ministrava o primeiro personal do dia, num prédio, e aí eu conseguia encaixar no mesmo dia para que deu ali um intervalo ali de conversa de meia hora, no prédio da frente era o outro personal. E aí deu um tempinho, eu ia para outro que era próximo também, então era tudo encaixava, tá? Então eu sempre pegava sinergia. Mas eu vejo muitas vezes pessoas fazendo o seguinte, vou ministrar uma aula. E às vezes nem é personal, pode ser academia. A pessoa pega ali uma aula perto de um metrô, aí acabou aquela aula, ela tem que ministrar outra daqui a 45 minutos. Ela pega um ônibus, um metrô, sei lá, e vai para outro lugar, que é muito mais distante. Aí de lá ela volta onde estava no primeiro, aí depois vai não sei aonde, e a pessoa perde tanto tempo de deslocamento e ela fica tão cansada que no final do dia, às vezes nem vale a pena, tá? Eu estava conversando recentemente com um colega de um grupo de mentoria que eu faço parte, inclusive ele estava me mentorando, e ele falou que a esposa dele faz yoga. Aí ele até falou assim, olha, por uma curiosidade, eu vou perguntar para ela quanto ela paga. Porque eu falei dessa questão, né? Eu falei, olha, eu me preocupo muito porque realmente os profissionais, eles não acreditam no potencial e cobram muito pouco. E aí ele falou, ela participa de um grupo, tal, não sei o quê. E aí enquanto a gente tava conversando, ele mandou uma mensagem pra ela e ele respondeu. Então, ela paga uma aula por semana, R$100. Então, se uma semana tem se um mês tem 5 semanas, aí quanto ela ganhou, né? R$20 por aula. Se tem 4 semanas, 25 por aula. Enfim. Mas olha quanto, aí você fala, putz, a pessoa que tem potencial para ganhar muito mais, ganhando ali R$20, R$25 por aula. Aí ele falou, realmente, né? A pessoa ganha pouco. Só que aí tem um outro tema que, se eu for falar agora, vai aprofundar demais, que é um tema que eu quero falar sobre ele depois, é o como você está se vendendo. Se vendendo não no mau sentido, tá? Mas como você está se apresentando e apresentando quais são os benefícios daquilo que você fornece. Senão as pessoas acham que você é apenas um professor que vai trabalhar um alongamento. Um professor que vai ensinar ali uma técnica para respirar melhor. Mas não, você tem que mostrar o que está por trás daquela técnica, o que está por trás daquele respiratório, o que aquilo vai proporcionar para o teu aluno, sabe? Isso é importante. Mas depois, fica com isso na mente que depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Aí a gente fala melhor. Eu trouxe aqui só para você ter uma noção. Então, para que você olhe realmente e se valorize com outros olhos e para você ter certeza que existe sim mercado. A revista Galileu soltou, não faz muito tempo, uns 2 meses, uma notícia falando o seguinte: cresce a busca por meditação e fitoterapia na pandemia. Diz o estudo que foi feito na Fiocruz em 2020, tá? É um estudo que foi feito lá atrás. Foi 12 mil brasileiros revelaram que 61,7% dos participantes adotaram alguma prática integrativa complementar, que eles chamaram de PIC, tá? No primeiro ano de pandemia. Olha que louco isso! Então você imagina que 61,7%. A quantidade de pessoas que foram entrevistadas foram em torno de 1.300 e pouquinho. Posso procurar? Não, 12.136 pessoas. Então as pessoas estão procurando por yoga, tá? E as pessoas estão fazendo em casa mesmo. Se você olhar, muitas pessoas estão fazendo em casa, ó. Para quê? Aumentou muito o índice de pessoas que estão com algum tipo de situação para lidar.
Estresse, ansiedade, até depressão. E outra coisa também, o nível de sedentarismo também cresceu, porque agora você não precisa mais se locomover para você ir para o trabalho. Por mínimo que seja, se você andar, você vai pegar um ônibus ou um metrô, que a maior parte da população, né, se você olhar, não é que todo mundo tem carro, mas muita gente prefere até ir de metrô. Uma das vantagens de você morar perto de metrô é você evitar trânsito, por exemplo, né? Não necessariamente porque você não quer ter um carro, mas você quer ter liberdade de você ler um livro enquanto está indo para o trabalho, enfim. E aí as pessoas deixam aquele mínimo de andar até o metrô, andar até o ônibus, enfim, e aí você deixa de se locomover. Você deixando de se locomover, você está deixando de andar, né? E aí muitas pessoas estão relatando dor na coluna e como fazer com tudo isso em casa. Sim, então as pessoas elas querem e precisam dos benefícios que a sua prática fornece. E você tem que oferecer isso. E como é que você oferece isso? Você tem que falar. Você tem que falar abertamente, olha, isso esse respiratório vai te ajudar nessa técnica, nesse processo de ansiedade e outras coisas mais, tá? Mas eu vou deixar isso para depois falar um outro tema, mas isso é muito importante. Você falar sobre os benefícios do que sua técnica, do que sua aula promove, faz sentido para que você consiga transmitir a sua mensagem por completo, tá? Então, esse é uma das principais causas agora de você divulgar mais, porque realmente as pessoas estão procurando, as pessoas precisam dos benefícios que o yoga proporciona. Se você não for oferecer, outro vai lá e vai fazer por você. E as pessoas estão contratando muito mais professores para ministrar as aulas em casa mesmo, seja presencial, seja online, tá? O que acontece é que o modelo híbrido, pelo que tá aparentando, ele veio para ficar. O que é o modelo híbrido? É o modelo em que você trabalha alguns dias em casa, alguns dias no escritório, tá? Todas as empresas que eu tenho conversado, que não realmente necessita da pessoa presencialmente lá, né? Ela precisa sim de um modelo mais híbrido, um modelo porque muitas pessoas acharam as vantagens de trabalhar de casa, gostaram. Outras estão desesperadas para poder trabalhar no escritório, enfim. Mas é um modelo híbrido, geralmente 3 dias em casa, 2 dias no escritório, vice-versa, enfim. Opcional ou não. Então, a pessoa vai ficar mais em casa, ela economiza tempo, nesse tempo ela pode sim incluir essas aulas. E essas aulas podem ser ministradas na casa da pessoa, podem ser ministradas no espaço que você tenha, podem ser ministradas você na sua casa e ela na casa dela, né, online. Eu tenho uma aluna, inclusive, até da Inglaterra, que a gente faz, aí não tem como, né, tem que ser online. Então, a gente faz aula online, né, isso é bem legal, porque você consegue chegar na casa da pessoa e consegue dar acompanhamento. Então, é muito bacana você poder oferecer isso, mas você consegue oferecer isso se você tem tempo livre para você ganhar bem, para você se especializar. É importante que você se especialize sempre. Para você se especializar, é necessário que você tenha tempo para isso. Para você ter tempo para isso, é necessário que você ganhe bem. Então, é todo um círculo ali de coisas que acontecem e que é necessário que você esteja aberto para isso, né? Aberto para você ganhar bem, para você receber. E você merece isso, tá? Muitas pessoas têm o paradigma de falar assim, mas yoga é uma filosofia de vida, então eu não tenho que cobrar por isso. Se você não cobrar, outras pessoas vão cobrar. E se você tem uma coisa muito importante, muito legal para as pessoas, por que você não compartilhar? E por que você faz um trabalho incrível na vida de outras pessoas? Você traz qualidade de vida, reduz a ansiedade, traz bem-estar. É só olhar como é que uma pessoa estava no começo, antes de fazer sua aula e depois de fazer sua aula. A fisionomia é diferente. A sensação é diferente. Pega você mesmo. Quando você começa a praticar e quando você termina, como você está. Então, você fornece sim uma coisa muito legal para as pessoas. E é necessário que você ganhe bem para isso. Porque você merece ganhar bem. Tá? Então, pensa nisso. E a procura está crescendo, tá? Então, a procura cada vez está crescendo mais. E você pode sim poder chegar nessas pessoas. Só precisa você ter um plano para isso, tá?
no meu curso que eu vou começar as inscrições aí em algumas semanas, eu vou abordar esse tema. Como eu cheguei lá. E eu vou poder também falar para você como você pode chegar lá. Eu vou te fornecer as ferramentas e o caminho para você chegar lá também, que é possível. Mesmo que você nunca tenha feito isso, mesmo que você nunca tenha um aluno, não teve apenas um aluno personal na vida, é possível sim você ter alunos personalizados. Basta você saber acreditar em você e saber se vender, tá? Então, muito bem, a nossa live, senão ela vai ficar muito comprida, mas olha só, eu vou colocar também o link depois desse estudo da Fiocruz no meu feed, para que vocês possam ver sobre isso, possam ler com detalhes, que é um estudo bem interessante, que fala realmente sobre essa questão do aumento da procura por yoga, enfim, por essas linhas, e como as pessoas querem e precisam de aulas nesse momento. E você pode, sim, ser uma dessas pessoas, aproveitar esse momento agora, ajudar outras pessoas e também se ajudar, ganhando bem. Trabalhando também, que é importante trabalhar, você vai trabalhar, mas sem se matar, sem ficar na loucura, sem pensar, como uma amiga minha fala, que não tinha nem tempo para lavar roupa. Então, não precisa disso, você pode se organizar bem, você ganhar bem e ter tempo para você. Então, hoje eu fico por aqui. Se você tiver algum tema para que eu possa abordar nas próximas lives, só colocar nos comentários que eu vou olhar esses comentários, vou ler os comentários e posso colocar esse tema para as próximas abordagens. E se você tiver alguma dúvida também, entra aqui, participa das lives, participa do grupo. Eu tô criando um grupo no Telegram só pra gente falar mais sobre o assunto e vai acompanhando aqui nas redes sociais, que eu vou colocar mais vídeos sobre isso. Um grande abraço e até breve!